No fim das contas, esse canal é sobre comportamento humano, e não está tudo bem. Claro, falamos de outros temas aqui e ali, e o ouvinte mais atento perceberá que até elogiamos algo eventualmente, nos intervalos de hate festivo, hate analítico e hate odioso propriamente dito, que metemos em toda e qualquer criatura que respire e fale. Porque normalmente a coisa em si não é o problema. O problema é o fã, o engajado, o consumidor. Não é o que ocorre com o rocker brasileiro contemporâneo. Aqui percebemos claramente a retroalimentação cada vez maior entre o público escroto e o artista. Se no caso de bandas gigantes estrangeiras que fazem rigorosamente a mesma música há 40 anos, o Weltanschauung do Brasileirinho, sim, aquele brasileirinho cheio de pretensões delirantes e sonhos difusos, não faz a mínima diferença no que concerne a chamada cena nacional, seja lá o que signifique tal expressão, a influência pode sim ser realmente percebida. A proliferação de subbandas com nomes genéricos e que só poderiam sair das mentes de homens com muita necessidade de autoafirmação. Vamos a um exemplo, a banda de hardcore Oitão, cujo cantor é ninguém menos, ninguém mais que o Fogaça do MasterChef. Na música Instinto Sujo, a Horda destila um hardcore frenético com influências do death metal americano do começo dos anos 90 e do thrash metal do final dos anos 80. A lenha torando e Fogaça gritando o seguinte: Instinto Sujo. O cheiro de sangue, a morte tá no ar. Psico matador, vou ter que derrubar. Se piso no Congresso, vagabundo vai chorar. Sua hora tá chegando, o bicho vai pegar. Instinto sujo, cheiro de morte, é zica pura, alma penada. Porém, do outro lado, tô vindo te buscar. Os ratos na Assembleia dão ordem pra matar. A sua ideologia, ideia de cuzão. Vou ter que te fritar direto pro caixão. Instinto sujo, cheiro de morte, é zica pura, alma penada. Esses gravata do caralho sangrando o nosso povo, destruindo o nosso país, cerceando a nossa liberdade, mas nunca destruíram a nossa dignidade. Letras assim, divertidamente baseadas em um proto-reacionarismo bravateiro, não são mais do que versões cicladas de Deca Durabolin daquele discurso patético do dinheiro preto, há quase uma década, colocando um nariz de palhaço no final. Mas não paramos por aí. E não paramos no reacionarismo simplório do whey protein hardcore. O esquerdomacho prototípico, Tico Santa Cruz, que conseguiu se reinventar e agarrar um nicho para chamar de seu aos 40 do segundo tempo, talvez por pressa, talvez por limitações generalizadas, há aproximadamente um ano soltou com sua banda Detonautas um som cuja estética sonora me remeteu ao hardcore de linha de produção do ABC Paulista. Fechei os olhos e me vi em 2008, passando pelo shopping ABC e vendo a gurizada vestida de preto descendo vinho químico hediondo. E a letra? A letra. Ei, Michele, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz? Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. 01 é Willy Wonka. 02 é Bananinha. 03, Tonho da Lua, que comanda a turminha. Passa o dia conspirando, arrumando confusão. Mas é tudo gente boa, gente de bom coração. Então, ei, Michele, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz? Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Eu queria agradecer a todos vocês aí, que fazem meme aí comigo. Vocês que me criticam, que me sacaneiam e que não largam do meu pé na internet. O meu muito obrigado nisso aí, tá ok? Porque a cada besteira que eu faço aqui de propósito, vocês ficam falando de mim. E esquecem do que realmente importa. Essa parte
um ótimo imitador do Bolsonaro, metendo a famosa, né, fita da cortina de fumaça, né, que é uma das grandes burrices crônicas da esquerda, ver cortina de fumaça em tudo que acontece. Se bobear, tem maluco apontando para campo de concentração, dizendo que aquilo era cortina de fumaça para alguma outra coisa. Sigo a letra. Se liga, rapá, quem tu tá pensando que enganou? Agora vem cá e mostra tudo o que você pregou. Porque eu sei lá, quando a gente passa alguém para trás e fica impunemente sempre se arriscando mais, o risco é maior e a ganância toma tudo então, e quanto mais tem mais, se sente o dono da situação. Só que comigo não, nunca me enganou. Então responde logo como essa grana aí entrou. Ei, me cheque, conta aqui para nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz, ei, capitão, etc. Depois de uma letra que parece trabalho de colégio imputado por professor apoiadora da criatividade e executado por alunos metidos a espertões, até sugeri para o Ciro, no Twitter, que se afastasse do Tico, para o bem da sua candidatura. Mas acho que ele não chegou a ver. Deus dete, negarestani. Entender o rock dos anos 50 é algo que está mais próximo do que nós podemos conceber. O rock dos anos 50 era uma espécie de pisadinha, uma música para dançar em salões, com jovens, doidos para transar, que era barato porque tinha poucos músicos na formação dos grupos e tinha poucos músicos porque se aproveitavam da eletrificação dos instrumentos, em especial da guitarra. Isso daí produzia um barulho do caralho e era muito mais barato do que você pagar as big bands de jazz da época. Então o negócio é uma pisadinha, certo? E como toda pisadinha, como todo forró, pense no trio do forró, por exemplo, tocando, você vai ter a reação moralista de sempre. Sempre o reacionário vai ser um imbecil tratando qualquer coisa de jovem como o fim do mundo que vai destruir a civilização. Ontem mesmo eu mandei para o Helder um trecho de um livro sobre Roberto Carlos que falava das reações de políticos, religiosos e influências conservadores da mídia dos anos 70, 60, horrorizados com Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Horrorizados mesmo, estilo pânico moral, estilo bolsonarismo. Então, só mais um detalhe sobre essa questão do rock ser uma pisadinha. Vocês têm que pensar que é uma música feita para tocar em bailes e fazer a galera dançar. Então o aspecto técnico de muito do que a gente considera como da linguagem musical do rock vem da necessidade de você tocar alto e fazer a galera dançar. Tem grande elaboração artística isso, até os solos do Clapton nos anos 60 foram feitos para isso. O cara metia tudo lá no alto e saía aquele som distorcido porque tinha que tocar ao vivo e ser escutado. Depois do Jerry Lee Lewis comer a prima, do outro lá ir pro exército, do Little Richards ter uma epifania religiosa e virar pastor, jogar todos os seus anéis de diamante fora e se encontrar com Deus, o tal do rock acabou. A gente poderia ter como som da juventude no século XX vários outros estilos, como o twist, por exemplo. Mas em 64,
a partir de 64, vários ingleses se achando pretos, e a mistura de drogas, televisão, crescimento da indústria musical, surgimento de grandes produtores e de grandes gravadoras, junto com a tal da contracultura, salvou o tal do rock. É fundamental entender nisso a relação que a Inglaterra, a antiga metrópole, tinha com a sua antiga colônia, Estados Unidos, na qual um bando de branquelo inconformado inglês de subúrbio passava sua adolescência escutando disco de preto americano tocando blues e se idealizavam nisso. Basicamente, tirando os otários dos Beatles, que não devem nada ao blues praticamente, vai ter algum bitomaníaco falando alguma merda, foda-se. Raiz do blues ali foi para outro canto, foi com os Stones, foi com Clapton, Blues Breakers, Animals, o Diabo 4. Mas foi essa conjunção dos anos 60 que transformou o rock no que ele é, e não mais um modismo de dança de salão dos anos 50 nos Estados Unidos. Nos anos 70 você tem uma espécie de consolidação e início de fim do estilo. O rock vai acabar virando uma maçaroca, que eu acho muito boa, que vai desde música eletrônica de vanguarda, com o Suicide, por exemplo, até o extremo do cara que apenas toca blues com Marshall e Les Paul em altas alturas, como é o caso do Zeppelin. É um estilo que é do jazz rock do Mahavishnu Orchestra até o punk rock primitivo do Ramones. Mas com a crise do petróleo, que tudo mudou no mundo, você teve o primeiro espasmo anunciando a morte do rock. A crise nas gravadoras foi violenta, em função da crise do petróleo, quedas retumbantes nas vendas dos discos. A Disco Music trouxe uma crise para os músicos, na qual você colocava apenas um DJ e uma cantora para ficar tocando a noite toda e desempregando os músicos. Você não vendia mais tantos discos e boom, as gravadoras tiveram que pegar o que tinha à mão e inventar o tal do classic rock. Apenas pegavam aquilo que já estava gravado, falava que qualquer lixo gravado nos anos 60 era clássico e repunha isso no mercado. É a época na qual você consolida listas de melhores de todos os tempos, o Rock and Roll Hall of Fame e toda essa coisa que já indicava que o estilo estava acabando. Ele estava deixando de ser uma confluência de inquietações, influências diversas e estava começando a se autorreferenciar. E aí é o caminho do fim, né? Quando o moleque para de escutar blues, jazz, outros estilos para fazer rock e começa a escutar rock por fazer rock, aí dá merda. Eu acho que nos anos 80 até início dos 90, com o surgimento do grunge, o último movimento relevante desse estilo, estamos falando de 2022, então nós temos 22, 32, 30 anos de um estilo que já era, algumas pessoas ainda se apegam a ele. Então, dos anos 80 até o grunge foi um longo adeus desse tal de rock and roll, tá? Depois é mais um estilo musical, um estilo que foi vitimado pela doença da retromania, desde antes mesmo do surgimento da internet, que consolidou de vez essa nostalgia estúpida. Só você pegar nos anos 90 com o Oasis, Black Crowes, e você já vê que tem uma redundância ali, você começou a cosplayizar a própria história do rock e virou uma palhaçada, né? Aqui no caso do Brasil, a gente tem que entender primeiro o fenômeno do colonialismo aqui. O lixo gringo é vendido aqui como se fosse alta gastronomia. O rock das classes baixas americanas e inglesas, basta você pegar a história de um Ozzy Osbourne,
de um Rob Halford, do Judas Priest, é de trabalhador, cara. Keith Richards mesmo fala que se não fosse a música, ele era vivendo de lavar banheiro ou de frentista de posto. Fudidaço. Tá? Mas seria classe social que aqui no Brasil estaria ligada ao funk, estaria ligada ao forró, ao sertanejo menos glamourizado. Mas como ele é um produto externo, aqui no terceiro mundo ele é consumido por uma classe média em busca de autoafirmação e de distinção social. Os pobres ficam com seu samba, com os seus boleros, os seus bregas, e durante muito tempo escutar música estrangeira no Brasil, o tal do rock, e foi um distintivo social de eu sou melhor do que você. Minhas músicas têm solos. As minhas músicas tem letra. Acho que já insisti nisso, mas em que você tem uma luta de classes cultural em função. E alguma coisa que ainda tem que ser estudada, talvez já tenha sido estudada, é o fator língua estrangeira. O brasileiro é deslumbrado com isso. É um dos povos que parece que menos se fala uma segunda língua na face da terra, especialmente em função do nosso tamanho e importância econômica, e nós somos deslumbrados com isso. Nos anos 70, as bandas de baile prioritariamente tinham que tocar música gringa. Povão escutando brega, escutando bolero, escutando sambão, e pessoal com Folhas, com Fábio Júnior cantando em inglês, escutando praticamente o top 10 da Billboard, para sentir os fodas. O primeiro movimento brasileiro ligado ao rock é a Jovem Guarda, e a Jovem Guarda teve uma grande influência. O senso comum vai dizer que a Jovem Guarda foi apenas uma ferramenta do imperialismo yankee nos anos 60 aqui no Brasil, blá 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 blá. Mas se você pegar o próprio Roberto Carlos, que muitas pessoas criticam pelo jeito, pela interpretação muito sem intensidade, você vai ver que na verdade o Roberto Carlos não é só um cara que trouxe o rock. Ele tem muito de crooner, ele trouxe muito da música black na época, até a já citada Jesus Cristo é um funk, tá? Ele tem muito da bossa nova, por isso o estilo mais contido na interpretação, que normalmente é compensado nos arranjos, quanto à emoção. É um cara que até os anos 80 tinha um certo interesse estético ali, ou às vezes você via ele com diferentes influências nos discos, mas uma coisa que foi rareando praticamente desde os anos 80. Algo que é muito comum também lá fora, com grandes roqueiros. O cara tem uma carreira boa depois dos 35, 40, é exceção da exceção. Tão boa como a primeira fase. A fase anterior do cara. Mas voltando, são clichês relacionados à Jovem Guarda que, se você vê a carreira do Erasmo super variada, o que o Rony Von fez em 3 daqueles discos que hipster adora hoje em dia, os discos da Vanderleia, e a participação dela na carreira do namorado da época dela, do Guilherme Gismonti, é um negócio surpreendente. Mesmo a Venusa, ela tem discos que são bastante interessantes. Então não fica só nessa de as baladinhas da Jovem Guarda. E a influência musical da Jovem Guarda é de fato, porque quando a Jovem Guarda entrou em decadência, ela continuou a funcionar no interior do Brasil até os anos 80. Com muitas bandas do Sul e Sudeste viver de turnê no interior do Nordeste, Centro-Oeste e Sul. E foram as bases do que a gente chama de brega, né? Amado Batista, Paulo César, que mais? Baltazar, tudo isso que a gente tradicionalmente
lembra desde os anos 80 como música brega, basicamente a diluição da Jovem Guarda no estilo musical, e que depois deu no brega do Pará, no brega do Recife, que eu nem preciso falar da importância desses estilos, né? Falar de rock do Brasil dos anos 70 ou é papo de hipster falando de Mutantes, ou de maluco rock and roll é liberdade doido, tiozão, fã do Raul e de Made in Brasil. Porra, tem muita coisa legal, mas não existe praticamente. Já o retorno do tal do rock brasileiro, do Brock, sei lá, pro BR Rock, sei lá que pronuncia isso, nos anos 80, foi uma decisão mercadológica. A crise que eu falei para vocês, que deu origem à ideia de classic rock, também se abateu aqui no Brasil. Uma queda vertiginosa na venda de disco, começando prejuízo em gravadora, também o surgimento das FMs, que demandavam um outro estilo musical, mais adequado ao novo tipo de narração e agilidade dos narradores, né, dos locutores, em um novo público, jovem. E foi uma decisão mercadológica, porque no lugar de ter um grande cantor que demandava uma orquestra, compositor e arranjador, você pegava 4 imbecis de Brasília que mal sabiam tocar, colocava na mão de um produtor puto de raiva e saiu uma legião urbana muito mais barata, sem pagar aquilo tanto que deu. Então, você que acha que a Anitta manipula o Spotify, a Juliette manipula o Spotify. Filho, o teu Legião Urbana 2, que país é esse? Foi uma decisão mercadológica em função de FM e venda de disco barato. Tá? Só que esse frenesi durou uns 4, 5 anos. O auge do rock brasileiro durou 3, 4 anos. Começou com Rock in Rio 1, com Barão Vermelho cantando Podia Nascer Feliz, e deve ter acabado com o fim da RPM, provavelmente em 88, 89. E aí teve aquele ano medonho de 89, foi 91, que 4 estações de Legião tocou do início ao fim nas rádios. Que ali foi o fim, acabou. Por quê? Com a redemocratização e os planos reais, e surgiu um novo Brasil. Quem cresceu nos anos 80, eu vou chegar onde eu quero chegar. Quem cresceu nos anos 80 sabia que basicamente algumas rádios populares e as AMs tocavam a música que o povo queria ouvir. As FMs tocavam aquele rock e muita, mas muita música estrangeira. Muita. Você tinha o tal do dançar lento na época, que você pegava a menina e ia dançar de bracinho, abraçadinho nela para dar uns beijinhos no pescoço, esse tipo de coisa. Era só com música gringa. Era o que a gente chamou de música da Antena 1, Careless Whispers, Total Eclipse of the Heart, os melôs, né? Me chame o bombeiro, essas músicas. Só que surgiu, desde o governo Collor, um novo público. Surgiu o público do interior, o sertanejo saiu da fase de transição, de modernização da guarânia, modernização do bolero, digamos, de um trio Parada Dura e do início do Estúdio de Chororó, e entrou numa outra onda mais moderna, mais ligada ao pop rock de um Leandro e Leonardo, de um novo Chitãozinho Chororó e do Zezé de Camargo. Surgiu nos anos 90, também em função das periferias, um samba ainda mais romantizado, que é o pagode paulista, tá? Que o maior exemplo é o Só Pra Contrariar. Na época, meu irmão, você escutava Só Pra Contrariar, ficava assim, caralho, esse vocalista ele canta como se fosse um Fábio Júnior, ele não canta como um sambista. Tudo isso, tá? Você tem o surgimento e o crescimento do forró nos anos 90 também, do que ele chamou de forró elétrico, mas na verdade era
Porra, você tem os melhores guitarristas e músicos do Brasil, e inovadores, tocando no forró, no Calcinha Preta, no Mastruz com Leite. Por quê? Porque o rock dos anos 80 era um negócio de classe média para a classe média branca, com apoio do Chacrinha, digamos, e da TV Globo. Passou essa onda, o público se modificou, ele queria se reconhecer. Então, se tem uma coisa que vocês podem falar, mas é um monopólio do agro com sertanejo, meu irmão, eu vou te falar, é melhor a gente estar escutando Maiara e Maraísa que Beyoncé. Merda por merda é melhor comer a nossa merda. Foi mal o nacionalismo, tá? Se eu sair na rua, ninguém vai saber quem é Katy Perry, mas vai saber quem é Simone Maria. Então, viva Marília Mendonça, pau no cu de vocês e suas divas pop do caralho. Mas voltando, para entender esse papel onde eu quero chegar aqui, vocês têm que entender que com diferentes estilos você tem como entender os diferentes expectativas do brasileiro quanto ao futuro. Se você pegar a Bossa Nova dos anos 60, aquilo representa a era JK, é o cara à toa, num apartamento do caralho à beira da praia, fazendo uma musiquinha meio complicada, super suave e com um negócio de felicidade. Aquelas letras do Boscoli era pura felicidade. O barquinho, aquele prazer difuso, porque era 50 anos em 5. Vai tudo dar certo, meu irmão. A gente é foda, a gente tá vendendo. A gente vai dar certo. Tinha essa coisa na Bossa Nova. Ao mesmo tempo, se você for atrás do forró do Gonzagão, é o que? Retrata a transição do interior, do Nordeste, da roça, para se fuder na cidade e sustentar esse crescimento com trabalho. E daí vem outra coisa que pode ser um podcast, que é a doença da nostalgia e da idealização da roça no Brasil, que tem a ver com um país que teve um êxodo rural do século XX, maior e mais rápido, e que fudeu a nossa cabeça até hoje. Mas então a Bossa Nova, ela de um lado é a utopia do progresso de classe média, o forró do Gonzagão é a utopia de melhorar de vida na cidade, com saudade da roça, apesar da roça tá uma merda. Já o rock dos anos 80, muito marcado pelo plágio, pela cópia, pela falta de originalidade, com algumas adaptações toscas, tá? Em função do fechamento econômico daqui, você vai ter o quê? A ideia de modernização. O país é fechado por causa da ditadura, culturalmente e economicamente. Nós precisamos nos modernizar. O que é modernizar? É copiar o que está lá fora. Quem cresceu nos anos 80 sabe a merda que era um negócio, não, tá, não sei aonde já tem Coca-Cola PET, lá fora é assim. Então existiu uma ideia de atraso em relação ao primeiro mundo, que hoje vocês não têm ideia do que seja. Era uma diferença geográfica e econômica que era tido como uma diferença de evolução mesmo. Hoje, com a internet, isso acabou praticamente, que quem tem grana consegue estar atualizado. E mesmo essa ideia de atualização é imbecil por si só, não é? Mas uma coisa que é importante nessa época, que eu já refleti, é o rock brasileiro dos anos 80 é um negócio de classe média branca dos grandes centros. Não é à toa que essa galera toda envelheceu e virou os Minions que é hoje. E aí uma coisa que poucas pessoas querem falar é como as letras politizadas do Renato Russo são extremamente apolíticas e reacionárias. Pega aquela porra daquela Descoberta do Brasil, venha mamãe, está com pressa. Aquela letra é reacionária, meu irmão. Fascista pra caralho. Porque o cara não vai pular sobre a própria classe facilmente, não. Ainda mais ganhando dinheiro do caralho que aquele cara ganhou. Essa putaria, ou da utopia da felicidade da Bossa Nova, ou da modernização copy-paste do rock dos anos 80, só teve um fim e só teve um contraponto legítimo quando veio Racionais sobrevivendo no inferno.
Que ali meu irmão, a utopia não deu certo e a modernidade tá passando por cima da gente que nem um trator. E a gente tá aqui sobrevivendo no inferno. Seja no Carandiru, tá? Seja procurando a fórmula da paz, seja um moleque clamando por um mundo do Mágico de Oz. Porque se o cara vai pra rua, o preto, o favelado, ele vai ter que escolher qual mentira que ele vai acreditar dessa putaria toda que virou a farsa que é esse país. Beleza? Então acho que é isso, hein?